Hoje o Pensata está em promoção. 2 livros pelo preço de 1, quer dizer, 0. Você não paga nada para assistir? Pensata, com Marcelo Madureira. Olá, meus amigos da Pensata, aqui do meu programa, toda terça-feira aqui no meu canal, o Pensata, que quem não conhece, passe a conhecer, dê o seu like desde já. Se não assina o meu canal, assina o meu canal, que é muito importante, e também manda para os amigos, faz aí o boca a boca, que é o mais importante da internet. E hoje eu vou falar de uma autora, uma escritora e jornalista, Daniela Arbex, desses 2 livros dela, Arrastados e Todo Dia, Mesma Noite. São o que mostram que o Brasil é o país da impunidade. Essa é a triste verdade. Billy, fica quieto aí, para de se coçar. Billy, bom, o Billy está aqui embaixo, entretido em se coçar. Então, se você ouvir algum som, não se aveste não. Bom, a Daniela Arbex é uma jornalista e escritora que se dedica ao jornalismo verdade, né, ao jornalismo investigativo. Ela tem outros livros já lançados, ela tem uma obra parruda, e ela lançou pela Intrínseca aqui o Arrastados e pela mesma Intrínseca Todo Dia, Mesma Noite, que falam sobre 2 tragédias brasileiras. O Arrastado fala sobre a tragédia de Brumadinho. Quem não se lembra, em Minas Gerais, né, naquela mina da Vale do Rio Doce, que houve aquele problema de desmoronamento e matou centenas. Foi um dos maiores desastres de trabalho que se conhece, né? Morreram mais de 400 pessoas, é uma tragédia horrível. Esse outro livro dela, que é mais novo, né, foi lançado mais recentemente, Todo Dia, Mesma Noite, trata do incêndio da Boate Kiss, lá em Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Foi em 2007, se não me engano, e onde numa boate que caberiam 500 pessoas, colocaram 1.000 dentro de uma festa, houve um incêndio e quase 500 jovens morreram, famílias enlutadas, traumatizadas. E o interessante da Daniela é que ela faz um relato pormenorizado dos fatos, né? E ela usa o ponto de vista das pessoas, principalmente das vítimas e da família das vítimas. Eu costumo dizer, né, junto com meu amigo Peninha, que a história é feita de micro-histórias. Mesmo os grandes acontecimentos, as grandes epopeias mundiais, se você for estudar, né, e se você quiser realmente conhecer as razões daquilo, por quê, como ocorreu, você tem que estudar as vidas das pessoas que participaram, que protagonizaram aquele evento. E a Daniela Arbex, ela faz com muita propriedade e muito bem feita, de uma maneira muito interessante, uma leitura muito agradável, um relato dessas 2 tragédias que ocorreram no Brasil. Ela tem outro livro também, que é sobre a procura de um torturado que foi assassinado durante a ditadura, foi enterrado como indigente, mas eu não vou falar desse livro hoje não, vou falar desses 2 aqui, particularmente, porque ela faz o relato do dia a dia, de como as coisas aconteceram, e ela parte dos depoimentos das pessoas, das vítimas que sobreviveram, dos familiares daqueles que faleceram, dos médicos, bombeiros e todos os funcionários e pessoas que se envolveram no trabalho de resgate, de tudo. Nesses 2 livros, ela trabalha com isso. E acaba sendo muito pungente, muito emocionante, porque você começa a perceber que essas tragédias, né, e eu não vou nem falar, por exemplo, de uma tragédia assim monumental, como foi a pandemia da Covid-19, né, em que centenas, quase 1 milhão de pessoas aqui no Brasil morreu. Eu não sei quando esse vídeo tiver sendo exibido, mas hoje já estamos passando de 600 mil pessoas brasileiras mortos, sem falar daqueles que sobreviveram com sequelas do Covid-19. O problema dessas tragédias
é que elas têm, assim, não só atingem aqueles que foram as vítimas, ela atinge as vítimas, as famílias das vítimas, os amigos das vítimas, os colegas das vítimas. Aquilo vai como se fosse uma pedra lançada num lago que vai abrindo aquele círculo e afeta a vida de toda a sociedade e traumatiza essa sociedade. Principalmente aqueles que sobreviveram, aqueles que ficam sequelados, né, que perdem um membro, que perdem a visão, que ficam psicologicamente traumatizados para o resto da vida. E não são só as vítimas, não. Os pais, os irmãos, os tios, os avós, os primos, os amigos, os colegas de escola, colegas de trabalho. Todas essas pessoas ficam o resto da vida com essa cicatriz, né, dolorosa, de ter vivido aqueles momentos, aquela tragédia, né? aquela desgraça que acontece assim de uma maneira inesperada para todos, né? Vem de repente, no meio da madrugada ou na hora do almoço, como foi lá em Brumadinho, e de repente você vê a sua vida desmoronar, literalmente. E ela vai fazendo essa narrativa a partir das pessoas, dos personagens, que não são personagens, é a história real, é a vida dessas pessoas. E você fica realmente, às vezes, até revoltado. Porque, como no caso da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, era uma boate que funcionava de uma maneira totalmente precária, né? Os alvarás, os requisitos de segurança, tudo isso não tinha sido feito da maneira adequada e é óbvio que houve ali digamos assim, uma má gestão das autoridades. Uma má intenção das autoridades, porque o Brasil é assim, você cria 1 milhão de burocracias para fazer qualquer coisa, né? Então você tem que ter atestado disso, atestado daquilo, certificado disso, alvará daquilo. São um montão de negócios, e negócios mesmo, que é aquela velha história, vamos criar dificuldades para vender facilidades. Você cria uma barafunda, um labirinto burocrático enorme, para o empresário ter que cumprir um montão de exigências, só que na hora do vamos ver, sempre dá um jeitinho, sempre empurra daqui, empurra dali, rola uma graninha por aqui, outra graninha por ali, e você não pode ficar parado, tem que botar o seu negócio para funcionar, sem realmente cumprir as determinações que mandam a lei, né, e o bom senso. Que quando acontece uma tragédia, é uma tragédia. E daí as pessoas dizem, isso foi um fato, né, um fato imprevisto, não foi nada imprevisto, só podia dar nessa tremenda, desculpe o termo, cagada. Né? Quando você é leniente, quando você é corrupto, quando você faz vista grossa, ou o pior de tudo, quando você cria uma série de leis para parecerem burladas, né, através do famoso jeitinho brasileiro. O que é lamentável, né, desses 2 livros, né, além da tragédia de Brumadinho, seja da Boate Kiss, e tantas outras tragédias que já ocorreram no Brasil, é que acabam todas em impunidade. A questão vai se arrastando pela justiça morosa, lenta, pelos tribunais, e no fim das contas, pouquíssimas pessoas realmente pagam pelo que foram responsáveis. Aliás, a dificuldade para se encontrar os verdadeiros responsáveis é enorme, né? Na verdade, a justiça, normalmente, ela acaba transformando as vítimas em réus, né, e os réus em vítimas, né? Os coitadinhos, né, que deveriam ir para a cadeia, deveriam pagar multas, deveriam indenizar famílias e coisa e tal, e que contratam bons advogados, né, experientes, né? Essa justiça, esse direito, vergonha dessa profissão. Contratam bons advogados que conseguem, através de suas chicanas, né, das festas da lei, fazer com que as pessoas continuem impunes, praticando as suas ilegalidades, e os funcionários públicos, né, que são pagos pela sociedade, para que as leis sejam cumpridas, as normas sejam cumpridas, continuem recebendo suas caixinhas, né, seus PFzinhos, sua graninha por fora, para poder fazer vista grossa e deixar a coisa funcionar.
né? Quando a economia tem esse lado em defesa do empresário, do realizador, ele não pode, porque a burocracia é feita assim, né? Você monta um empreendimento, pode ser uma boate, pode ser uma mina de explorar minério, e a burocracia, né, ela é lenta, de propósito ela é lenta, porque você está com o seu capital lá a risco. Quando você aplica o seu capital num empreendimento, aquilo ali é igual um taxímetro de carro de praça. Aquilo ali o dinheiro os juros estão correndo. Então você precisa botar o negócio para funcionar o mais rápido possível, né? E é óbvio que as autoridades, né, competentes fazem aquela vista, aí devagar e não sei o que é para você. Bom, como é que faz para apressar? Para apressar a gente pode dar um jeitinho, né, você quebra o meu galho que eu quebro o teu galho, é aquela velha história que tem no mundo inteiro, mas aqui tem mais. Porque o Brasil, eu digo, jamais será uma democracia verdadeira enquanto não tiver justiça igual para todos. Enquanto os chamados bons advogados, esses rábulas, principalmente que frequentam Brasília, os grandes tribunais e que cobram honorários caríssimos, né, e portanto são todos milionários, né, levam vidas de nababo à custa de defender criminosos. Essa é que é a verdade. Então eu recomendo fortemente a leitura dos livros da Daniela Arbex, esses dois Arrastados, sobre a tragédia de Brumadinho, e Todo Dia, Mesma Noite, sobre a tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria. Esse é o Pensata de hoje, nós vamos ficando por aqui. Confesso que estou um pouco cansado, né? Eu preciso repousar um pouco. Billy agora está brincando com o brinquedo dele aqui embaixo. A câmera não pode vir, porque isso aí vai dar uma confusão danada. Mas esse barulho é o Billy, meu amigo, aqui brincando com o bonequinho. Pelo menos ele não está atrapalhando muito as gravações, já é um passo. Mas enfim, não se esqueçam de dar o seu like, de acompanhar aqui a Pensata toda terça-feira e de domingo a quinta, às 22h30 a gente se vê no Pensata Live, no Pensata ao vivo. Conto com vocês lá também. Um beijo, um queijo, tchau.